Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga São Paulino. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano. Esta é a análise dentro do que é possível desse empate sem gols, frustrante, decepcionante, horroroso, pavoroso do São Paulo com a Inter de Limeira, num jogo adiado da primeira rodada do Campeonato Paulista, disputado na noite dessa segunda-feira, dia 10, lá em Brasília. Desculpa. Tem muito o que falar, não tem muito o que falar, é uma frase redundante, porque a gente já utilizou-se disso na derrota para o Bragantino no final de semana, mas hoje consegue ser ainda pior. Claro que em termos de resultado, uma derrota é muito mais vergonhosa, é muito mais negativa do que um empate. Você marca um ponto, você não perde, não tem a sua zaga furada, mas havemos de analisar, de trazer no contexto de que o jogo de hoje foi com o time principal do São Paulo, num campo onde ele tinha a maioria da torcida, ele era o mandante, tá? Por mais que não tenha sido no Morumbi, o São Paulo jogou como mandante em Brasília, não tinha torcedor da Inter de Limeira lá, não precisa ser muito gênio para atestar isso. A Inter de Limeira é um time bem pior do que o Bragantino, essa que é a verdade, né? A Inter de Limeira é um time com mais limitações que o Bragantino. É um time muito aquém do Bragantino, por mais que os dois estejam em má fase, né? O Bragantino também. Então é um São Paulo que marca 1 ponto em 6 disputados contra 2 times que estão brigando para não serem rebaixados no estadual, e com o agravante de que nos 2 jogos o São Paulo jogou o segundo tempo com um jogador a mais, tanto em Bragança Paulista quanto em Brasília, né? Nos 2 casos, o lateral esquerdo dos 2 times foi expulso. O lateral esquerdo da Inter de Limeira foi expulso no último lance, quase, do primeiro tempo, e aí criou-se um cenário muito semelhante ao visto em Bragança, mas reiterando, né, lá em Bragança o São Paulo já perdia por 1-0 e jogava com o time reserva. Hoje não, hoje era força máxima, e com o segundo tempo, com vantagem numérica dentro de campo, no número de atletas, o que a gente viu foi muito mais uma decepção ainda maior. É um São Paulo que não consegue jogar, é um São Paulo com muita dificuldade. Vamos falar rapidinho, né, sobre isso, mas primeiro tem que fazer o jabá. Vou pedir encarecidamente para você que está vendo esse vídeo que você curta aqui o nosso canal, se inscreve no nosso canal, curta o vídeo, né, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina, né, muito importante aí, porque você ative o sininho também ao se inscrever, para que o YouTube entenda que você considerou esse conteúdo relevante e ajude a gente a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Vou pedir encarecidamente, você não vai gastar nada. Se você quiser, se você puder, vou pedir que pense com carinho na possibilidade de se tornar membro do nosso canal, ajudar sim a gente financeiramente. Como você sabe, o Avante Meu Tricolor é um projeto de jornalismo independente, toda ajuda é válida. Então, você pode se tornar membro clicando aqui embaixo, R$ 7,99 por mês, preço que a gente considera irrisório, claro, só você sabe o quanto que seu bolso pesa ou os gastos, mas a gente pede que você pense com carinho nessa possibilidade para continuar permitindo que a gente desenvolva esse projeto com dedicação total, investindo em infraestrutura, enfim. Se você preferir, também tem o nosso Pix aqui no cantinho, embaixo tem um botãozinho Amei. Tem outras ferramentas aí que o YouTube está desbloqueando, né, de gerar engajamento. Peço que você ajude a gente, né? Nem todas envolvem dinheiro, tá? Algumas são gratuitas. Mas se você quiser, também tem um botãozinho Amei aqui, você faz a sua doação pra gente. E claro, o nosso Apoia-se, o link está na descrição. Lembrando que no Apoia-se ou virar membro aqui do canal, a gente te dá uma recompensa. Sim, é um tanto quanto simbólica, a gente sabe, mas é uma forma de agradecer o apoio, que é entrando no nosso grupo de WhatsApp dos Avante Lovers, onde você tem acesso comigo, com o Márcio, toda a equipe aqui do Avante, o Bruno e, enfim, como a gente discute São Paulo, lá você pode tirar dúvidas, bater papo, cornetar, xingar os Ubeldia à vontade, ninguém vai te censurar lá, meu camarada.
principalmente depois do que a gente viu hoje, né? Então, fique aí os pedidos aí para que você ajude o Avante Meu Tricolor nesse sentido, né? Financeiramente ou não. Se você não puder, eu vou também, entendo, fique tranquilo, o Pix, mande o valor que você quiser, só posso mandar R$1, serve, já é de coração, enfim. Vamos ficar se alongando aqui muito não, né? Rapaziada, pós-jogo, 0-0, decepcionante, horroroso, já falei tudo isso na introdução, porque de fato é um São Paulo que aquela mística que teve, principalmente na vitória contra o Corinthians no Morumbi, parece que se perdeu, parece que foi pelo ralo, né? Contra o Mirassol já foi um time que apresentou muita dificuldade, apesar do resultado de 4-1, né? Da goleada, e aí muita gente nos comentários lá da minha análise veio dizendo isso, né? Falando, pô, o time ganha de 4-1, mas era um São Paulo que estava tendo muita dificuldade de articular seu jogo, muita dificuldade de rotacionar o seu jogo. E a coisa parece que desambou. Parece que, enfim, parece que o Zubeldia perdeu a mão. É um time que não tem tanta jogada coletiva, é um time que tem muita dificuldade de encaixar coletivamente para, com isso, gerar uma pressão ainda mais volumosa, gerar oportunidades mais claras de gol, né? Ano passado eu bati aqui na tecla, quase todo pós-jogo, quase toda análise, quase toda opinião que eu dei sobre o time de São Paulo, eu falei, o time de São Paulo tem muita dificuldade ofensiva, tem muita dificuldade de quebrar a última linha, tem muita dificuldade de construir ofensivamente. E esse ano a coisa parece que piorou porque é uma aposta ainda mais incisiva, ainda mais intensa, ainda mais insistente na individualidade, principalmente do Lucas, né? É muito bola no pé do Lucas, vamos ver o que acontece, né? Individualmente, os jogadores tentam mostrar alguma coisa. O Lucas, eu estava vendo algumas análises já aqui correndo antes de gravar esse vídeo, eu vi alguns criticando o Lucas. O Lucas foi o melhor jogador de São Paulo no jogo, disparado, né? Junto com o Rafael, porque o Rafael salvou ali uns lances da Inter de Limeira. Mas o Mandorinha só não faz verão, o Oscar sumiu. O Caleri, de novo, com dificuldade de matar a bola, de fazer um paredão mais completo, de girar, bater, de definir. Sobrou hoje basicamente tudo no Lucas. E aí a bola passa constantemente e irritantemente só pelos pés dele, né? Isso em boa parte do jogo. No final do segundo tempo, quando a Vaca já estava meio dando sinais de que ia pro brejo, foi um São Paulo que começou a postar muito chuveirinho na área, insistência, né? Bola na área de qualquer jeito. Aí a tática já tinha ido pro Beleléu, né? Já tinha ido pro Beleléu, o Zubeldia já estava desesperado, encheu o time de atacante, Raio Francisco, André Silva, Lucas Ferreira, sem nenhum tipo de trabalho, sem nenhum tipo de planejamento, de pensar o jogo como um todo, um boi bumbá terrível. E aí, claro, a bola não ia entrar, não por culpa só do São Paulo, mas no outro lado tinha um adversário que soube entender o jogo, um adversário que compactou o time, diferente do São Paulo. O São Paulo é um time que não joga compactado, tem muita dificuldade de compactar, tem muita dificuldade de articular coletivamente. Isso pesou muito hoje. Isso pesou demais hoje. E quando você tem aposta na individualidade e a individualidade não te dá, não te entrega, seja por N motivos, jogando muito mal, preso na marcação, com dificuldade de quebrar o entrelinhas, acarreta o que aconteceu hoje. Um jogo insosso, um jogo sonolento, um jogo de muito toque para ver se, de fato, essas estrelas, esses destaques, conseguiu se desvincular da marcação, conseguiu achar algum espaço. Não acharam, e o São Paulo não criou oportunidades tão claras assim de gol. Tiveram, sim, boas chances no decorrer do segundo tempo, principalmente, né? O próprio Lucas Ferreira, que eu disse aqui, exigiu uma boa defesa do goleiro, sejamos sinceros. Teve uma outra jogada de ataque na segunda etapa. Lembrando que eu foco muito no segundo tempo, porque o primeiro tempo já tem vídeo aqui, né? Já tem análise do intervalo aqui, onde eu digo muito do primeiro tempo. Mas não foi uma dificuldade imensa do São Paulo em quebrar a retranca. Isso, para mim, repito, passa muito pelo jogo coletivo, passa muito pela necessidade de rotação, de rotacional da equipe,
de decidir quando um sobe para o outro ficar, quem volta para ajudar na marcação, trabalhar melhor. Desculpa, a garganta está falhando. Quem joga mais para dar saída de jogo, uma saída mais articulada, uma saída mais pensada, uma saída mais trabalhada. A gente não viu. A gente não viu hoje. É decepcionante. Decepcionante em todos os sentidos, né? É porque contra o time que começou o jogo como lanterna do campeonato, o time que não venceu um jogo sequer, era meio óbvio que a aposta deles seriam na retranca. Era meio óbvio, depois do jogo contra o Bragantino, que a dificuldade em furar retrancas, em trabalhar melhor coletivamente, principalmente o setor ofensivo, porque na intermediária o São Paulo toca a bola, o São Paulo manda no jogo, e os adversários fazem isso desde o ano passado, dão a bola para o São Paulo jogar, sabe? Adiantam as linhas para marcar em cima. Inclusive na análise do intervalo eu falo, a Inter de Limeira quase abriu o placar, assim. No segundo tempo foi para o ataque de novo, com um a menos, quase fez em contra-ataque. Porque a falta de compactação, a falta de um trabalho coletivo melhor, mais apurado, gera esse tipo de situação. Gera sempre você ter... A gente já falou isso contra o Santos, na verdade, né? Contra o Santos foi assim, o Santos jogou em cima desses buracos, desses passamentos do time do São Paulo e conseguiu fazer 3 gols. Quando o São Paulo tinha vantagem numérica. Então, né, e assim, falta qualidade para o Bragantino, falta qualidade para a Inter de Limeira, de saber explorar melhor, de saber explorar de forma mais prática, de forma mais direta esse espaçamento. Mas e quando for jogar contra times melhores? Tem um Palmeiras aí logo mais no domingo. Então, assim, depois do que aconteceu contra o Bragantino, e já prevendo um jogo contra o Lanterna, né, num campo grande, como seria no Morumbi também, né, mas, assim, já era de se saber que a Inter de Limeira ia espaçar mais seu time, era de saber que a Inter de Limeira ia formar blocos para impedir o avanço do São Paulo, que a Inter de Limeira ia concentrar um pouco suas marcações, tanto em Oscar quanto Lucas, que a Inter de Limeira ia dar um pouco... aos lados do campo, o São Paulo trabalhar o jogo, porque sabe das carências que o São Paulo tem em suas laterais, sabe das carências que o São Paulo tem nas suas pontas. Aliás, não tem, né, um esquema meio manco, né, é um 4-3-3, teoricamente com o Lucas da direita e o Ferreirinha na esquerda. Lembrando, o Luciano estava suspenso hoje, não jogou, entrou o Ferreirinha em seu lugar. Mas mesmo diante de todo esse contexto, mesmo diante de todo esse cenário, né, o que a gente vê é um aproveitamento desprezível no ataque. Com muita pouca criação efetiva. Criação efetiva, o que eu quero dizer? Criação efetiva é você penetrar no último terço, no último quadrante do gramado, com chance clara. O Lucas até conseguiu no primeiro tempo, numa bola enfiada pro Ferreirinha, que ele erra, em vez de finalizar, ele tenta um passe para trás, ninguém entendeu direito o que aconteceu ali. Mas foi só, mesmo as boas chances que o São Paulo teve do segundo tempo, nenhuma delas foi uma jogada extremamente articulada, uma jogada trabalhada coletivamente, uma jogada pensada, uma jogada, sabe, cadenciada. Não, foi meio que na base do abafa, foi meio que apostando de novo na individualidade, na capacidade individual de suas peças de quebrar linhas, de aparecer na frente, mas sem trabalhar, sem focar. E era esperado, eu pelo menos esperava isso do Zubeldia depois do que aconteceu sábado. Claro, ele só teve um dia para treinar, a gente sempre aqui pondera a situação do treinador, mas é algo que já vem desde o jogo com o Santos. E de novo, São Paulo apresenta os mesmos problemas, São Paulo apresenta os mesmos erros. Ou São Paulo aprende a se compactar melhor dentro de campo, principalmente com a bola, porque sem a bola, cara, a marcação continua falha. Isso é outro ponto também que a gente precisa discutir sobre o São Paulo. O que é o São Paulo sem a bola? São Paulo sem a bola é um São Paulo que dá esse espaçamento entre linhas para o adversário, que os laterais são extremamente falhos. Aliás, o Cédric que estreou hoje já foi melhor que o Igor Vinícius, né? É um cara que veio como uma aposta que vai ser titular por pura falta de opção, porque o São Paulo não tem outro para colocar, né? Tinha o Moreira, foi liberado, foi vendido, emprestado, aliás, melhor dizendo, e tem um menino lá, o Mike da base, que
convenhamos, né? Eu mesmo tenho minhas dúvidas se vale a pena você jogar um moleque aos leões. Então, assim, são falhas que se repetem, que vêm em todo esse ano de 2025, esse espaçamento no meio campo, com ataque, esse time sem a bola que não consegue encaixar uma marcação consistente, né? Esse time com a bola que não trabalha coletivamente, sempre os adversários jogam marcando a saída de jogo e o São Paulo não consegue articular, bola no Lucas e ver o que acontece, bola no Lucas principalmente, o Lucas muito mais acionado do que o Oscar, realmente. Então, assim, são erros que se repetem por uma insistência do treinador. Claro, eu não estou aqui pedindo a cabeça do Zubeldia, não é isso. Só deixo para você nos comentários, comenta aí o que você está achando, você acha que já está na hora de pensar numa troca de comando e tal. Deixa aí, eu estou muito curioso para saber a sua opinião. Mas, assim, é uma insistência do treinador, é uma teimosia desnecessária. Se ele quer manter esse padrão de jogo, se ele quer manter esse estilo de jogo, quando não está o Luciano, ele tem que pensar em alternativas. Tudo bem, hoje foi contra o Lanterna, não fazia lá tanto sentido você abrir mão do quarteto ofensivo. Mas enquanto o Palmeiras, no final de semana, fora de casa, como que vai ser? Vai insistir nisso? Não tem alternativa de jogo. São Paulo é um time que não tem alternativa de jogo, né? E quando as estrelas, quando suas principais peças não estão num dia inspirado, a gente vê o que viu hoje. Um time sonolento, um time frágil, um time capenga, sem rotação, sem articulação. Até, reitero aqui, até incoerente da nossa parte vir falar tudo isso depois daquele jogo contra o Corinthians, onde a gente pega e fala, São Paulo tá o melhor meio campo do Brasil, São Paulo não sei o quê. Mas são erros que se avolumam. Quando a coisa está iluminada, acontece o que aconteceu contra o Mirassol, os caras conseguem resolver, mas não vai sempre que isso vai acontecer. E aí você precisa ter alternativas de jogo, você precisa ter alternância tática, principalmente dentro de campo. Não é o que o Zubeldia vem mostrando, não é o que o time do São Paulo vem mostrando. Então, preocupante, um resultado horroroso, um resultado trágico, vexame, chame do que você quiser. Porque, de novo, com um a mais você não consegue. Você cai na marcação do adversário. Você tem um espaço a mais para trabalhar o jogo, um espaço a mais para rotacionar o ataque, um espaço a mais para pensar melhor a jogada, a articulação de jogada, e você quase toma um gol de contra-ataque, porque sem a bola, sua defesa é pavorosa. Você não consegue acertar, você não tem ninguém que dê o primeiro combate. Então precisa pensar em alternativas, e a impressão que me dá é que São Paulo não pensa em alternativas. São Paulo não tem alternativas de jogo. São Paulo não tem variações táticas. São Paulo é um samba de uma nota só. É um disco de uma nota só. Isso é perigoso. Isso é preocupante pro restante. E, assim, inevitável que agora, diante de mais um resultado, nas mesmas circunstâncias, um a mais, você sem conseguir fazer, pelo menos não é nem fazer gol, mas você ia aparecer no ataque com mais ênfase, aparecer no ataque com mais constância, de novo você não conseguiu. Parece inevitável para mim que a pressão sobre o Zubeldia vai crescer. E, bem, não sei como ele vai se portar. Já está dando sinais de destempero. A última coletiva, para mim, foi bucólica nesse sentido, né? Ele responde asperamente muitos dos colegas jornalistas que perguntaram, né? Principalmente no que tange à zaga, principalmente no que tange ao sistema defensivo. Foi meio deselegante, sim, não chega a ser mal educado, mas é deselegante, né? Um pouquinho de sarcasmo ali, mostra um destempero que para mim vai se aflorar a partir de agora, porque na verdade ele não tem nem o que se justificar, né? Essa que é a verdade. A gente aqui vem e faz uma análise também tentando entender o óbvio, mas é um time, cara, é um time que hoje mostrou as suas deficiências. O São Paulo ele é assim, quando ele não tem meio termo, né? Ou as qualidades se afloram e se mostram de maneira muito evidente, ou são os defeitos, ou são os problemas. O São Paulo não consegue fazer um jogo mediano. O São Paulo não consegue fazer um jogo em que ele ganha num sufoco, sabe? Já faz algum tempo isso, desde a reta final do Brasileirão do ano passado é assim.
É 8 ou 80. O São Paulo, ou o São Paulo joga, encaixa tudo, tá tudo certo. Ele faz uma partida esplendorosa, como foi contra o Mirassol, quando foi contra o Corinthians, ou vai tudo por água abaixo, como foi contra o Santos, quando foi hoje, quando foi contra o Bragantino. Não existe um meio termo. Isso é reflexo da falta de trabalho coletivo, isso é reflexo de um time que não tem, repito, reiterando, sendo cansativo aqui, que não tem variação tática. É um time que não tem muito mais a oferecer do que ele já oferece. E aí, você torcer por um dia bom ou ruim do Oscar, do Lucas, do Caleri, do Luciano, de quem quer que seja, parece muito pouco para você efetivamente brigar por alguma coisa. Você não pode sobreviver disso, né? Você tem que criar os mecanismos para esses jogadores jogarem, mesmo quando eles estiverem num dia pouco inspirado. E me parece que uso o meu dia por um pragmatismo dele, porque nas substituições até então no Paulista ele vinha demonstrando isso, ele vinha fazendo essas alternâncias. E agora nem isso mais. O que a gente viu no segundo tempo hoje foi pavoroso, enchendo o time de moleque, né, enchendo o time dos moleques da copinha, mandando todo mundo ir pra cima, chuveirada da torta direita. É de se pensar. São Paulo precisa repensar. O Zubeldia precisa repensar. Ele não pode cair pela terceira vez, né? Terceira vez ele tem um resultado negativo. E hoje foi um resultado negativo. Né? É claro que um empate, repito, é melhor do que uma vitória, mas pelas circunstâncias, o gosto é amargo, o gosto de derrota. E ele precisa mostrar algum tipo de evolução nesse sentido. Não pode pela terceira vez, e aí pode vir uma quarta na quinta-feira contra o Velo Clube, pode vir uma sexta contra o Palmeiras. Onde isso vai parar, não é verdade? Então, assim, a gente torce pro São Paulo encontrar o seu caminho, porque tá feio. Esse começo de ano tá feio. Tá parecendo muito, tá lembrando muito o que aconteceu ano passado com o Carpini, quando era uma novidade ali, o Carpini e tal, conseguiu alguns resultados e depois foi ladeira abaixo. Enfim, se continuar assim, ele não chega no Brasileirão, vamos ser honestos. Tá? Beijo do gordo, tchau, a gente volta com um momento com mais informações. Já sabe, curte aí, se inscreve, deixa o like, ajuda a gente, faz piques. Tchau, a gente volta já já.